Olá, turma, tudo bem? Vamos iniciar o capítulo 16 do livro de vocês, que fala sobre genética, a chave da vida, tá? Vou usar o material aqui da professora Sara Lemos, tá? Que também é professora na instituição adventista, e ela fez um material baseado no livro, tá? Tudo que está aqui está no livro de vocês, ok? Professora também da rede adventista. Vamos lá, tá? Falar sobre genética, a chave da vida, né? Vamos falar um conceito básico aqui de genética, né? Formação, surgimento do corpo, questões de hereditariedade, né? Das características de cada ser vivo, ok? Desde sua descoberta até os tempos atuais. Ó, genética, ela é a ciência da hereditariedade e a variação dos organismos. Então, a genética, ela vai estudar aquilo que você herdou dos seus pais e aquilo que você vai passar para os seus filhos, né? Como é que essas características são passadas? Como nós aqui temos características de, né, antepassados muitos distantes, né? E como isso varia de cada organismo para o organismo, né? Então, a genética é responsável por isso, pessoal, pela hereditariedade, né? Pelas nossas características adquiridas ao longo do tempo, ok? E aqui, ó, Hipócrates, né? Lá em 460, né, antes de Cristo, né, ele falava que os filhos herdavam características através de pequenas partículas. Então, o que o Hipócrates falava? Que as características que os filhos herdavam vinham de pequenas partículas. Só que ele não sabia explicar, né, o que eram essas partículas. Só falava que determinadas partículas passavam característica, né, para os filhos, ok? Já o Aristóteles, o que o Aristóteles falava? Que o líquido seminal do pai era o responsável pelo surgimento do bebê. Ele falava lá que o pai, né, era ele que fazia com que a criança nascesse, né? Era ele o responsável, tá? Era através do líquido, né, do sêmen, que originava a criancinha, né? E até meados de 1640, né, acreditava-se, né, que o homem era o único responsável pela geração de um filho, cabendo à mulher apenas, né, a gestação, apenas, né, ficar com aquela criança dentro dela, desenvolvendo. Mas quem colocava a criança lá dentro era o homem, né? Esse era o pensamento, né? Isso chamava, né, de preformista, né? Pessoas que achavam que só o homem, né, dava, né, a vida a uma criança, né? E aqui, pessoal, tem a teoria do múnculo, né? O múnculo é um ser em miniatura dentro de espermatozoide, como você vê aqui na imagem, ó, abaixo. O que o múnculo falava essa teoria? Como era só o homem que dava origem à criança, então dentro do espermatozoide dele já vinha um bebezinho lá formado, já vinha um bebê. E esse bebê se alojava, né, lá no útero da mulher e lá ele se desenvolvia. A mulher só servia, né, para dar origem àquela criança, né? Então essa era a teoria, né, do múnculo, que o homem era ele o responsável, né, pelo surgimento, né, de uma criança. Ele que colocava já um bebezinho pronto dentro da mãe. Okay? E hoje em dia você sabe que não é dessa forma que acontece, né? É metade do pai e metade da mãe, né? O espermatozoide tem 23 cromossomos e o óvulo da mãe tem 23. Quando eles se unem, que ocorre a fecundação, vai dar origem, né, a um gameta, né, a um embrião com 46 cromossomos que fomos nós, ok? E isso, posteriormente, também, caso você queira ter um filho, né? Você está ventando muito. Graff, né? Ele descobriu, ao dissecar fêmeas, né, de animais durante a época de reprodução, ele havia que tinha modificações nos óvulos da fêmea, né? Então, ele verificou que já era algo diferente. Então, quando ele começou a estudar, né, o corpo de determinados animais e verificar as estruturas internas, principalmente reprodutivas, ele verificou, né, que existiam óvulos, né, que existiam estruturas lá também internas que participavam desse processo de reprodução. E começaram a admitir, então, que a fêmea, pelo menos, tinha uma participação no processo. Né? Vocês lembram, pessoal? Né? Uma sociedade machista, ainda continua sendo, né? Mas antigamente, né, ó, que a mulher, né, era só para cuidar da casa, cuidar dos filhos, e ela não tinha participação nem na origem, né, nem no surgimento de um bebê dentro dela, que era o homem que o colocava lá dentro. E a teoria da epigênese, né, lá em 1800, afirmava que um novo ser era formado pela combinação de compostos femininos e masculinos,
E esses compostos masculinos e femininos eram espermatozoide e o óvulo, ok? E teoria da pangênese, tá, pessoal? Que é uma outra teoria que órgãos de um ser produziam pequenas cópias de si mesmo, denominados gêmulas, e eram transportadas pela circulação até o testículo e o ovário, né? Então, se produzia aqui, daqui, passava pela corrente sanguínea, né? E ia até o testículo e lá o liberava, né? Você sabe que não, é produzido no testículo e é produzido no ovário. Ah, professor, eu não sei. Calma, quando a gente for estudar lá o sistema genital masculino e feminino, vocês vão entender perfeitamente. Ok? E aqui, pessoal, o Lamarck, né? O que vem antes de Darwin, né? Principalmente lá com teoria evolutiva, né? Que já veio com pensamentos diferentes. Okay? Ele colocou aqui, pessoal, que os organismos, né, iam se adaptando ao meio ambiente e gerando, né, variações estruturais no seu corpo. E isso chamava-se de teoria do uso e desuso. Como assim, professor? É só você ver a imagem aqui abaixo. Quando a girafa ela começou, né, a girafa, né, o alimento estava aqui em cima. Então, para ela conseguir pegar esse alimento, o que ela fazia? Esticava os pescoços. Cada vez que ela esticava o pescoço, esse pescoço dela ia crescendo. E esse pescoço que ia crescendo passava para o filho. O filhote já nascia com o pescoço um pouco maior. E quanto mais ele ia esticando para pegar, mais o pescoço ia esticando. Já os membros inferiores, eles foram atrofiando, né? Foram diminuindo. Então, ela desenvolveu o pescoço grande e a parte dos membros inferiores menor. Não? Isso é a teoria do uso e desuso. Uma teoria do uso e desuso, turma, é para o bodybuilder, né? O marombeiro lá na academia. Malha muito o braço, muito o membro superior. O que acontece com as pernas? Fica fina, né? Que é o famoso Hulkito, né? Como é? Braço de Hulk, perna de palito, né? O cara que é grande em cima, mais fino embaixo. Isso seria uma teoria, né, do uso e desuso. Só que sabe-se que essa teoria, né, ela foi desmentida depois e ela não é aceita, tá? Mas por que ela é estudada? Porque o Lamarck, ele foi um pressuposto, tá, pessoal? Já chegou com pensamentos diferentes nessa época lá. Fim do século XVII, início do século, né, XVIII, né, 18 para 19. Ok? Ó, ainda aqui, ó. E o Darwin, pessoal, ele veio com a teoria, né, da seleção natural. O que o Darwin falava? Que os seres vivos foram sendo selecionados pelo ambiente. Então, assim, se o ambiente mudava, o ambiente ia selecionar aqueles seres vivos que tinham as características mais adaptativas a essa mudança ambiental. Ok? Ó, e as modificações nos seres foram surgindo, né, de acordo com as pressões seletivas do ambiente. Aqueles mais adaptados, né, resistiam. Ou traduzindo, os mais adaptados conseguiram sobreviver à mudança ambiental. De novo aqui do exemplo da girafa, só que agora de conceitos diferentes. Lá, vamos supor, existia girafas de tamanho pequeno, tamanho médio e tamanho grande. E o que acontecia com essas girafas? Acabou o alimento no solo. Só tinha alimento aonde? Nas árvores, principalmente na copa, né, das árvores. O que aconteceu? Aquela girafa que tinha um pescoço pequeno e médio não conseguiu pegar o alimento lá em cima das árvores, né, na sua copa. E o que aconteceu? Aquelas que tinham um pescoço grande, que conseguiam se alimentar, elas sobreviveram e passaram, né, os seus genes, tiveram um novo filhote, né, e os filhotes já nasciam iguais o pai, né, que era grande. E aqueles que tinham um pescoço pequeno, pescoço menor, infelizmente não se adaptaram ao ambiente e vieram a morrer. Um exemplo desse aqui, pessoal, é na imagem aqui abaixo, ó, das mariposas. Né? Você tem a mariposa preta e você tem uma mariposa branca. O que acontece aí, turma? Rapidinho. Ó, dia cheio hoje, né? Estou gravando a aula aqui. Estou tendo recuperação, né? Não está para gravar. Então, vamos lá. O que acontece aqui das mariposas, turma? Na mariposa aqui, ó, as árvores, elas têm aquela coloração marrom, né? De madeira lá. E nas árvores tem níqueis, né? Que são junção, né? De fungos, né? Com algas, né? Então, você tem os líquens lá, fungos e algas. E lá, pessoal, esses líquens têm uma estrutura esbranquiçada, né? Que fica na árvore. Você já deve ter visto
uma placa meio que esbranquiçada na árvore. E lá, a mariposa branca, ela, quando ela chegava na árvore e ela ficava nesse link, ela conseguia se camuflar, né? Os predadores não conseguiam, né, observá-la. Já as pretas, quando elas pousavam naquele link branco, elas eram vistas pelos pássaros, né, pelos predadores. E o que acontecia com as pretas? Elas eram predadas, as suas espécies diminuíam. E a branca, que conseguia se camuflar, esconder, a sua espécie aumentava. Por que ela aumentava? Ela ia sobreviver e ia continuar reproduzindo. Já a preta, como ela estava sendo predada, estava morrendo, não tinha como reproduzir. Só que o que aconteceu, pessoal? Começou a época da Revolução Industrial, né? A indústria começaram a liberar fuligem, e essa fuligem, né, o pozinho preto, começou a adentrar, né, nas florestas, mudando a coloração e matando alguns líquens. E o que ficou com isso? Aquilo que era branco, né, escureceu. O que aconteceu agora? Teve reviravolta. As pretas se camuflavam e as brancas não. O que aconteceu agora? A comunidade de branca aqui e de preta aqui começou, né, a alterar, mudar. As pretas aumentaram e as brancas diminuíram, porque as pretas conseguiam se camuflar e as brancas não, né? Então, ocorrendo modificação no ambiente, aquela espécie que tiver uma característica favorável a se adaptar, ela sobrevive. Já pensou um camaleão daltônico, né? Um camaleão daltônico vermelho. A grama é verde, né? Ele está lá na grama andando. Oh, eu estou camuflado. Na verdade, não, né? Ele está exposto, aí vem um gavião e o pega, né? E leva ele embora, né? Então, ele não está enxergando, ele é daltônico, ele pensa que ele está num local verde, mas ele é vermelho, né? Então, ele não consegue se camuflar. E aqui, pessoal, já foi o Mendel, né? Que é o pai, né, da genética, considerado o pai da genética. E ele tem a teoria da transmissão dos caracteres biológicos, né? Ele estudou as características, né, da hereditariedade, né, fazendo o cruzamento de ervilhas, tá? Vocês vão estudar isso lá no nono ano genética, viu? E ele concluiu, ó, que deveria haver fatores genéticos que determinavam as características de um ser. Como assim, ó? Ele falava, pessoal, que tem caracteres recessivos e caracteres dominantes. O caractere recessivo, ele não aparece perante o dominante. Já falo, se é dominante, vai dominar. O recessivo fica lá, ó, escondido. Mas, caso há uma futura reprodução, esse fator recessivo, ele irá aparecer numa proporção de 1 para 4, por exemplo, assim. O que ele falou? Então, reproduziu lá, né, um dominante e um recessivo. O que aconteceu? Essas características recessivas ainda estão presentes nesse filho que é dominante. Caso esse filho case com uma outra pessoa que tenha também um caráter recessivo e dominante, um dos filhos vai aparecer com caráter dominante e o outro pode aparecer com caráter recessivo. É igual um exemplo assim, ó, olhos azuis e olhos castanhos. Quem é dominante perante a quem? O olhos castanhos. Olhos castanhos é dominante sobre olhos azuis, que é recessivo. Então, o seu pai tem olho castanho, a sua mãe é azul. Aí você nasceu com olho castanho. E a sua irmã nasceu com olho azul. E você fica, caramba, como isso? Por que eu não nasci com olho azul? Queria ser bonito e tal, né? E a minha irmã lá, né? Não nasceu bonita, mas tem olho azul. E eu que deveria ter, né? Porque aparece, né, pessoal? São os caracteres hereditários, vão passando. Você herdou, né? O gene dominante e um recessivo. E a sua irmã só expressou o recessivo. Por exemplo, eu tenho, né, um cunhado que ele tem 10 filhos. Ele é moreno, assim, é mais moreno que eu, mais escuro que eu. E a mulher dele, né, ela tem olhos verdes, ela é morena também, só que uma morena mais um pouquinho mais clara, né? Os pais dela parecem que são brancos, não, branco e moreno, mas ela nasceu morena de olhos verdes. Ele tem 10 filhos. Eu juro para vocês, o primeiro nasceu moreninho, o segundo moreninho, a terceira moreninho. A quarta veio branquinha, dos olhos verdes. Aí ele teve o sexto, o sétimo. O oitavo, adivinha, nasceu branco. A décima nasceu branco. Tudo com olhos claros. Por quê? O caráter recessivo, uma hora ele vai estar presente, uma hora ele vai aparecer. Viu? Ah, professor, e olho verde com olho azul, o que aparece? Vai aparecer o verde, né? Que ele é mais dominante sobre o azul. Não é só estudar isso no nono ano. Mas os meninos perguntam sobre cor dos olhos. Aí, meu filho vai ter que cor, né? Aí, veja, pode herdar do pai, ó. O seu pai tem olho azul, como eu falei para você, né? Tem uma colega minha.
na frente de casa, né? São duas irmãs. Aí o pai delas, né, os avós da criança, tem olhos azuis. E, por exemplo, ela teve um filho, né? Essas duas irmãs. A mais nova teve um filho, ela nasceu com o olho azul. O segundo filho dela nasceu com olho castanho, o terceiro nasceu com azul. E a irmã dela, que é mais velha, teve o primeiro filho, nasceu com olhos azuis. Herdaram tudo do pai. Então, uma hora, essa característica recessiva, ela irá aparecer, ok? O ato científico aqui, pessoal, o que ele for importante, né? Pelo descobrimento do DNA. Você sabe que o DNA, né, onde tem nossos genes, né, onde está, né, dentro do cromossomo. E lá é ele que leva as nossas características. Você sabe disso, que cada um tem um DNA específico, né? Seu DNA não é igual de outra pessoa, né? Uma curiosidade sobre exame de DNA, né? Teve lá em Goiânia que deu errado. Teve que pareça lá, pessoal, não conseguiram descobrir. Tinham dois irmãos gêmeos e um desses irmãos namorava uma moça. E o que aconteceu? O outro irmão, né, que é o cunhado, se passou pelo namorado, né, do irmão. Aí o que aconteceu? Rolava traição, né? A menina pensava que ficava com o namorado mesmo, mas não, ela estava ficando com o cunhado. E aí ficava, né? Aí descobriram e ela ficou grávida. Foram parar na justiça, fizeram exame de DNA, fizeram exame molecular e o que deu, pessoal? Inconclusivo, né? Estava dando que o pai da criança eram os dois. O que a justiça determinou? Vai pagar a pensão os dois. Foi dividido nos dois. Se não me engano, foi lá em Brasília isso. Acho que foi lá em Brasília ou Goiânia, tá? Mas por que está falando isso, professor? Por causa de DNA. É o DNA que passa nossas características hereditárias, né? É ele que vai dar nossas informações genéticas, né? É ele que dá nossas características. Também há definição, né, do nosso sexo, ok? E eles descobriram como ele era formado e sua estrutura e como ele funcionava. DNA também vocês vão estudar tudo no nono ano e no primeiro ano, né? Então, ele estudava o que é a molécula DNA e o que era ela composta, tá? Esse exercício aqui é só para a próxima aula. Não, genética, ciência que estuda a transmissão das características hereditárias, e hereditariedade é o conjunto de processos biológicos que garante a cada ser vivo receber e transmitir informações genéticas através do quê? Da reprodução. Por que é importante reproduzir, gerar descendentes férteis e fazer com que a espécie não entre em extinção, não suma. Isso vale para a gente, professor? Nem tanto, né? Hoje em dia, o caráter reprodutivo do ser humano ele tem mais a ver, né, com afetividade, carinho, do que reproduzir em si, né? Muitos hoje em dia, né, utilizam o processo de reprodução, né, de acasalamento, né, que é o sexo, para forma de carinho, afetividade, né? Mas os outros seres vivos, pessoal, a reprodução mesmo é para gerar descendente, fazer com que a sua espécie não morra e ele consiga perpetuá-la, tá? Por várias e várias gerações. Não esqueçam, matrícula está aberta, viu? Faça a matrícula, conto com vocês em 2021, ok? E o DNA, turma, é considerado, né, chamado de ácido desoxirribonucleico, você já deve ter visto falar, né? Lá quando vocês estão assistindo o filme do Homem-Aranha, né? Aí a aranha picou aqui, né? O Peter Parker, né? E tudo aí, o veneno, né? O DNA da aranha modificou, se estruturou junto ao DNA, né? Do Peter Parker, né? Fazendo com que ele ganhasse super poderes, né? E o DNA, ele é formado por dupla fita. Como assim dupla fita? Ele é assim, ó, né? Enrolado, como você pode observar aqui. E ele é capaz de autoduplicação. Como assim, pessoal? Ele consegue dividir. Você tem uma fita, ela se abre, não é dupla aqui, ó, não é dupla. Ela vai fazer assim, ó, ela se abre, vai surgir uma nova fita nesse lado aqui e uma nova nessa. Essa fita aqui, ela deu origem a novas duas, com a capacidade de se duplicar. Por quê, pessoal? Por causa das nossas células. Tem que passar nossas características, ok? E formado por nucleotídeos, né? Que funcionam como tijolos para a construção de DNA. Então, os nucleotídeos são os encaixes que fazem a parte estrutural do DNA. Você tem um fosfato, você tem, né, uma pentose, que é um açúcar, onde você está vendo aqui em laranja, em amarelo, que pode ser do DNA, né? É a desoxirribose, que é o DNA. Já o RNA, que vocês vão estudar mais para frente, é só conceitos introdutórios. Não precisa falar, meu Deus, isso aqui, isso aqui. Não, é só conceito introdutório. O RNA é ribose. Professor, fala alguma coisa que existe de RNA aí. Tá? Na gente, para produzir proteína, que é a forma estrutural para o nosso corpo.
coronavírus, de RNA, mas ele não é um ser vivo, viu? E aqui, ó, você tem as bases nitrogenadas, né? Adenina, timina, citosina e guanina. Professor, para que servem essas bases nitrogenadas? Adenina, citosina, guanina e timina. Produção de proteína para o funcionamento do seu corpo. Olha aqui como é a estrutura, né? A adenina faz parte com timina e guanina com citosina, tá? Então, elas se encaixam para formar uma molécula de DNA, ok? E o gene, pessoal, o gene é um pedaço de molécula de DNA responsável pelas características, né? Então, é o gene que vai informar a característica que está presente no DNA. DNA, formado por gene, possui todas as informações genéticas dos seres vivos, que coordena o desenvolvimento destes seres vivos, né? Foi até redundante aqui. E passarinho. Cromossomo, né? É uma longa sequência de DNA e possui muitos genes. Cromossomo lá em forma de X, tá? Genoma são toda a informação genética contida no DNA, tá? Que é só conceitos introdutórios. Tá vendo aqui, ó, um cromossomo, e no cromossomo você tem vários DNA, né? E no DNA você tem vários genes. Tudo isso aqui é responsável pelas nossas características hereditárias, pela nossa informação gênica. Ó, DNA, desculpa, gene, DNA, cromossomo e o genoma, né? O genoma é todo o conjunto estrutural, né? Genótipo, pessoal, que é um cariótipo, né? Aqui no genótipo você tem o cariótipo, pessoal. O cariótipo é o conjunto de cromossomos de uma célula, né? Todas as células, menos as sexuais, quais, professor? Espermatozoide e óvulo. Possui, né, 46 cromossomos. Quer dizer que as sexuais não possuem 46. Possui quanto? 23, tá? E, né, possui 46 cromossomos, que são 23 pares. Um do pai e um da mãe. É por isso lá que, quando a sua mãe está grávida, pergunta se ela fez o exame de cariotipagem, né? É muito caro, né? Provavelmente ela deve ter feito a morfológica, né? O cariótipo está muito caro, hoje está quase R$ 1.000, né? Por aí, 800, 600, dependendo da clínica, né? Faz uma promoçãozinha ainda, mas é caro. O cariótipo estuda todos os 23 cromossomos, do 1, né? Principalmente ao 22, tá? O 23 ainda lá nem tanto, né? Porque é características sexuais, mas se for mais à frente, dá para verificar já, né? Do 1, pessoal, ao 22, são 23. Do 1 ao 22 são chamados de cromossomos autossomos, né? Ou autossomos, que dá nossas características, altura, cor da pele, cor dos olhos, né? Cor do cabelo, como será seu cabelo, tudo isso. E o 23º, ele é o sexual. XX, menina. XY, menino, né? E as células sexuais são espermatozoide e o óvulo. Possui somente, que, pessoal? 23 cromossomos cada um, ó. A mulher, ó, agora aqui, ó, meninas vestem rosa e meninas vestem azul, né? Aqui, ó, 23 e 23. Quanto é 23 mais 23? 46. Professor, e se tiver 45 e tiver 47? O que acontece? Vocês vão estudar isso lá no nono ano. Anomalias cromossômicas, né? A criança vai nascer com alguma anomalia. Fala uma aí, professor, mais conhecida, síndrome de Down, que é lá no cromossomo 21. O normal é você ter 2, né? Aqui, ó. Olha as canetinhas pretas aqui, ó. É uma canetinha preta, né? Que é transparente aqui, então não está aparecendo, né? Você tem 2 cromossomos, um do lado do outro. E o que acontece quando há uma anomalia? Surge mais uma. Então, vem mais um cromossomo. O normal é ter 2. Quando surge mais um, você vai ter a mais. Ou, se tirar, você tem um a menos, né? Mas a síndrome de Down é um cromossomo a mais lá no 21, né? Aí a criança nasce com desenvolvimento mental menor, né? Capacidade de QI dela menor, né? Língua fissurada, né? Geralmente não consegue fechar a boca, né? Aqui a prega atravessal na mão, ela não é assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela é reta aqui, ó. Né? A gente fecha a mão assim, ó. Tá vendo como você fecha a mão? Você não percebe, né? Você pensa que fecha assim. Mas, na verdade, você fecha assim, ó. Desde aqui do menor. Você vai, né? E como é que ele fecha? Assim, ó. Ok? E aqui, ó, o cariótipo, como eu falei para vocês, ó. Do 1 ao 22, vai dar nossas características hereditárias.
O 23 ali, ó, XX ou XY. XX menina, XY menina. Ah, professor, o vovô falava que ele teve 8 filhos e só o papai nasceu um homem. E os outros 7 são tudo mulher. Eu tenho 7 tias e o papai reclamava que a vovó não deu mais filhos homem para ele, né? Queria ajudar na roça antigamente, né? Então o papai veio da roça, não queria ajudar e ele culpava a vovó por não ter dado. Mas a culpa não era da sua avó, não era da mulher, porque quem define o sexo, pessoal, é o homem, viu? Por que, professor, o homem que define o sexo, né? Porque aqui, olha, a mulher não é XX, o homem não é XY. Então, o que acontece aqui, turma? A mulher é XX, né? X, né? E o homem é o quê? O homem é XY, né? X e Y, né? Y. O que acontece aqui? Se o homem mandar aqui, ó, mandou um X, e a mulher vai mandar o quê? Um X, não, só pode mandar um. Aí, se ela mandar um X aqui, ó, o que vai acontecer, turma? Você teve o quê? Uma menina. Aí a mulher ela pode ter o segundo filho, ela manda um outro X. Ah, tio, quer dizer que ela manda um X primeiro, em outro X ela fica sem um X? Não, tá, pessoal? Estou dando um exemplo, ok? E o homem vai mandar agora, né, o Y. Aí ele vai pegar aqui, ó, mandar... Opa, nem risquei lá o X, né? Mandar o Y aqui, ó. O Y, e ela mandou o X. Acho que eu vou comprar aquela mesinha digitalizadora, né? Muito melhor. Horrível fazer aqui. Olha, quem define o sexo aí não é o homem, ó. Você está verificando que é um homem, né? Que ele pode mandar o X ou o Y. Se ele mandar um X, forma-se uma menina. Se ele mandar um Y, forma-se um menino, ok? Então, a culpa não era da mulher, não. A culpa era do pai, que é ele que manda os cromossomos, né? Ó, e as células sexuais que carregam cromossomos que darão sexo à criança? O óvulo das mulheres só produz cromossomo X e o homem produzem X e Y, né? E o espermatozoide, né, que vai definir, ó, o sexo da criança. Olha aqui, ó, cromossomo X, XX menina, XY menino, né? Meninas vestem rosa e meninos vestem azul, ok? E olha aqui, ó. Então, para o nascimento de uma criança, acontece o quê? 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. 22 somáticos, né, que são chamados de autossômicos, e um sexual, né, que é o 23º. Ok? Então, turma, a gente vai ficando por aqui. Essa outra parte aqui a gente vai falar em outra aula. Olha aqui, ó, a parte dos gêmeos lá. Ó. Você vê esse quadro aí, ó, bate um print aí. Aí você vê lá qual é a cor dos olhos que o seu futuro filho vai ter, né? E lembre-se, né, depois dos 30 anos. Tchau, turma. Até a nossa próxima aula, que é na próxima semana, porque quinta-feira tem PAEB, tá? Tchau.